Nessa aula, nós vamos estudar o contrato de locação de coisas em geral. Na próxima aula, estudaremos a locação de imóveis urbanos. Ao final da aula, você conhecerá alguns detalhes importantes desse contrato. Locação ou arrendamento é o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder temporariamente a outra o uso e gozo de uma coisa infungível mediante certa remuneração. Da definição, podemos extrair os elementos do contrato, quais sejam a coisa, res, o preço, precium, o consenso, consensus e o termo, terminus. A coisa deve ser infungível, ou seja, não substituível por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade. Se o bem for fungível, o contrato não será de locação, mas de empréstimo, que pode ser oneroso ou gratuito. Assim, são objeto da locação de coisa os imóveis e os bens móveis, como os veículos automotores. O preço é a contraprestação do locatário, denominada aluguel, aluguer ou renda. Pode ser em dinheiro ou em qualquer outro bem. Será certo e geralmente vinculado a um índice que lhe determinará os reajustes caso a locação seja por período maior de tempo, como ocorre com a locação de bens imóveis. É proibida, de qualquer forma, a vinculação ao salário mínimo e às moedas estrangeiras, assim como aos metais preciosos. O pagamento dos aluguéis é periódico, conforme se estipular no contrato. Se o contrato for silente, serão pagos de acordo com os costumes locais. Em outras palavras, sendo silente o contrato, presume-se que os aluguéis sejam pagos mês a mês, como é costume nacionalmente aceito. A obrigação de pagar aluguéis é supostamente quesível, isto é, serão pagos no domicílio do locatário. No entanto, o contrato poderá estipular que seja portável, quando então os aluguéis serão pagos no domicílio do locador. Por fim, salvo disposição contrária, as despesas com o pagamento correrão por conta do locatário. Como terceiro elemento, temos o consenso. Em outras palavras, a locação torna-se perfeita, considerando-se celebrada pela simples convenção. Ninguém pode ser compelido a contratar. Finalmente, o quarto elemento é o termo. Todo contrato de locação é temporário, ainda que o termo final seja incerto, ou seja, ainda que não haja prazo determinado. Fato é, porém, que nenhum contrato de locação será perpétuo, transmitindo-se ad infinitum de geração em geração. Quem oferece a coisa em locação se denomina locador, senhorio ou arrendador. Na prática cotidiana, somos levados a dizer proprietário, o que nem sempre é correto, haja vista que o locador pode não ser proprietário, mas usufrutuário, sublocador, etc. Realmente, para ser locador, basta a capacidade genérica, não sendo essencial a capacidade para alienar as próprias coisas. Por sua vez, quem recebe a coisa em locação se denomina locatário, inquilino ou arrendatário. Para sê-lo, é suficiente a capacidade genérica. Como já dissemos, a coisa há de ser infungível, sob pena de se desfigurar o contrato para mútuo, ou seja, empréstimo de coisas fungíveis. Nada impede, porém, que uma coisa essencialmente fungível seja considerada para efeitos do contrato infungível, como ocorre com os DVDs. A locação é, por essência, contrato consensual, não exigindo a lei forma especial. Assim, pode ser escrito, verbal e até mesmo tácito. Em determinados momentos, a lei pune indiretamente os contratos não escritos, como nós vamos ver nas locações prediais urbanas. As obrigações do locador são basicamente três: entrega, manutenção e garantia. Cumpre ao locador entregar a coisa com seus acessórios em estado de servir ao uso a que se destine, salvo disposição contrária. Deverá também manter a coisa em estado de servir, o que inclui todas as obras e despesas com sua reparação e conservação, a não ser que haja estipulação diversa no contrato. As chamadas reparações locativas, ou seja, as pequenas despesas causadas pelo uso regular
como vidro quebrado, cano entupido, etc., correrão por conta do locatário, salvo disposição contratual em contrário. A sanção para o descumprimento do dever de manutenção é a resolução do contrato com perdas e danos. Entretanto, se em vez disso se der prosseguimento ao contrato, o locatário terá direito a reembolso se preferir realizar ele mesmo os gastos. Logicamente, não é lícito ao locatário deixar de pagar aluguéis por essa conta, a não ser que assim fique combinado. Se a coisa se deteriorar durante a locação sem culpa do locatário, poderá este exigir redução do valor dos aluguéis ou resolver o contrato. No caso de benfeitorias necessárias, o locatário poderá reter a coisa ao término do contrato até que seja reembolsado. Se as benfeitorias forem úteis, haverá direito de reembolso, mas o direito de retenção só haverá caso as benfeitorias tenham sido previamente autorizadas pelo locador. Artigo 578 do Código Civil. Sendo, porém, voluptuárias, o locatário terá direito apenas a reembolso se forem de antemão autorizadas. Não lhe será permitido, contudo, exercer direito de retenção. Caso não haja autorização prévia, o locatário não possuirá nem o direito a reembolso, nem o de retenção, muito menos, mas poderá levantar as benfeitorias voluptuárias desde que não seja afetada a estrutura do bem locado. O locatário, possuidor de má-fé, não terá qualquer direito em relação às benfeitorias, a não ser o de ser reembolsado pelas necessárias. O fundamento desse direito de reembolso das benfeitorias necessárias é o enriquecimento sem causa que ocorreria para o locador. Em relação aos imóveis urbanos, aplicam-se os artigos 35 e 36 da Lei 8.245, de 91. As regras são as mesmas, à exceção do que diz respeito às benfeitorias úteis. Segundo o artigo 36 da Lei 8.245, só haverá direito de indenização e retenção por benfeitorias úteis caso tenham sido previamente autorizadas. Sem autorização prévia, por interpretação analógica ao artigo 36 da Lei 8.245, haverá tão somente o direito de levantar as benfeitorias desde que não prejudique a estrutura e a substância do imóvel. O locador possui, outrossim, o dever de garantir ao locatário o uso pacífico da coisa durante o tempo que durar o contrato. O dever de garantia abrange vícios redibitórios. Assim é que o locador deve responder por todos os defeitos anteriores à locação, mesmo que os desconhecesse, sob pena de resolução contratual ou abatimento nos aluguéis. Se deles tinha conhecimento ou dolosamente os ocultou, pagará perdas e danos. Além dos vícios redibitórios, o dever de garantia engloba também os incômodos e turbações de terceiros. O locador deverá atuar em juízo contra todas as pessoas que perturbarem a posse pacífica do locatário. Evidentemente que assiste também ao locatário esse direito. Também contra atos de vizinhos e outros locatários que perturbem a locação, incumbe ao locador acionar a justiça. O locador responde ainda pela evicção. Caso a coisa seja evicta, o contrato se resolverá sendo indenizado o locatário. Por fim, o locador é responsável por todos os atos do Estado, tais como desapropriação, condenação do edifício, ordem de fechamento, etc., desde que, antes de alugar, tivesse prévio conhecimento de que o ato administrativo ocorreria. Contudo, se a condenação do edifício ou a ordem de fechamento ocorrerem por culpa do locatário, este é que terá que indenizar o locador. Em relação às obrigações do locatário, temos o seguinte: em primeiro lugar, o locatário deve cuidar da coisa como se fosse sua, servindo-se dela conforme o uso convencionado e restituindo-a, fim do prazo, nas mesmas condições em que a recebeu.
Em segundo lugar, pagar os aluguéis da maneira, no lugar e no tempo estabelecidos. Outra obrigação do locatário é a de levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, sempre que terceiro ameaçar a coisa, como ocorre numa invasão de terreno, por exemplo, é dever do locatário e direito seu agir no sentido de impedir. As causas que põem fim ao contrato de locação são várias e devem ser examinadas uma a uma. Além dos casos de extinção dos contratos em geral, o contrato de locação pode extinguir-se ainda pelo advento do termo, pelo implemento da condição, pela alienação do objeto e pela morte das partes. Advindo o termo, ou seja, fim do prazo contratual, a regra é que o contrato se extinga. A lei estipula, entretanto, que uma vez que o locatário continue na posse da coisa, sem que o locador se oponha, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, mantendo-se inalteradas todas as cláusulas do contrato. Nesse caso, salvo algumas regras específicas relativas à alocação de imóveis, caberá a denúncia vazia, também chamada de resilição unilateral, quando o locador poderá requisitar a coisa quando bem entender, sem a necessidade de alegar um motivo justo. De todo modo, renovado o contrato tacitamente, as garantias locatícias em tese se renovam automaticamente, à exceção da fiança, que por ser contrato benéfico, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo de tempo a tempo, de tempore a tempus. Na locação de imóveis urbanos, a fiança renova-se automaticamente por força da Lei 8.245, de 91. Apesar disso, o fiador poderá se eximir de sua responsabilidade, notificando o locador de tal desiderato. Continuará, entretanto, responsável pelas obrigações do locatário pelos 120 dias subsequentes à notificação que fizer ao locador. Antes do término do prazo, o locador não poderá pôr fim ao contrato senão por motivo justo. Assim mesmo, indenizará o locatário por todos os prejuízos, gozando este de direito de retenção enquanto não for ressarcido. Tampouco o locatário poderá restituir a coisa sem justa causa antes do vencimento. Se o fizer, deverá indenizar o locador das perdas e danos. Normalmente, os contratos prevêem pena de um número X de aluguéis caso o locatário restitua a coisa antes do vencimento. Este número de aluguéis será, no máximo, equivalente aos meses restantes, sob pena de se constituir enriquecimento sem causa por parte do locador. Se mesmo assim esse valor for excessivo, o juiz pode reduzi-lo a bases razoáveis. Subordinando-se a locação à condição resolutiva, implementando-se ela, extingue-se a locação. Se uma pessoa aluga o seu carro ou a sua casa a outra até que ela se case, ocorrendo o casamento, finda a locação. Sendo a coisa alocada alienada por seu dono, quem a adquirir poderá reclamá-la das mãos do locatário de imediato, salvo se no contrato de alienação, compra e venda, doação, etc., for estipulado algo diverso. O próprio contrato de locação pode conter uma cláusula de garantia contra terceiros adquirentes, prevendo que, na hipótese de o bem ser alienado, vendido, doado, trocado, a locação continue. Tal cláusula, porém, só terá valor se o contrato for averbado no registro de imóveis ou no registro de títulos e documentos, se a coisa for móvel. No caso de imóveis, caso o contrato não tenha cláusula de proteção contra terceiros adquirentes, o novo proprietário deverá notificar o locatário para sair, conferindo-lhe prazo mínimo de 90 dias contados da notificação. Se uma vez notificado o locatário não restituir a coisa, pagará aluguéis arbitrados pelo locador enquanto não a restituir. Se os aluguéis arbitrados pelo locador forem excessivamente altos, o juiz poderá reduzi-los
não perdendo de vista, porém, que têm a natureza de pena e que, portanto, deverão ser mais altos do que o normal mesmo. Morrendo o locatário, o contrato não se extingue, continua durante a vigência do prazo previsto na pessoa dos sucessores das partes. Isso porque a locação é um contrato impessoal. O mesmo se diga na hipótese de separação, divórcio ou dissolução da união estável. Nesses casos, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Em todas essas hipóteses, a subrogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador. O fiador poderá exonerar-se de sua responsabilidade no prazo de 30 dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador. Por fim, a falência do locador não resolve o contrato de locação. E na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. Vejamos agora as espécies de locação. A primeira é a locação de bens móveis. Acerca da locação de bens móveis, não há muito o que dizer, a não ser que se regula pelo Código Civil, sendo as suas regras as mesmas que acabamos de expor. A segunda é a locação de prédios rústicos. A locação de prédios rústicos, também chamada de arrendamento rural, acha-se regulada no Decreto 59.566 de 1966 e no Estatuto da Terra. Para melhor entendê-la, é mister definir o seu objeto. Assim, prédio rústico é todo imóvel que se destine à atividade rural, não importando onde se situe. Pode haver o caso em que o imóvel se encontre nos arredores da cidade e seja considerado rural para efeitos de locação. As obrigações do locador e do locatário, arrendador e arrendatário, são as mesmas vistas ainda agora. O seu prazo pode ser determinado ou indeterminado. Na falta de estipulação contratual, presume-se que seja de 3 anos, 5 ou 7 anos, ou de qualquer forma o suficiente para se colherem os frutos. Sendo o contrato por prazo determinado, o locador que ao final quiser denunciá-lo deverá notificar o inquilino 6 meses antes do seu término. O arrendatário, ou seja, o locatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser colhidos dentro do prazo contratual, deverá ajustar com o arrendador, ou seja, com o locador, a forma de pagamento do uso da terra por esse prazo excedente. Isso está no artigo 95, inciso 3º do Estatuto da Terra. Fim do contrato e mantendo-se o locatário na posse do imóvel, prorroga-se por prazo indeterminado. Segundo o Estatuto da Terra, em igualdade de condições com estranhos, o locatário tem preferência à renovação da locação, devendo o locator notificá-lo das propostas existentes até 6 meses antes do término do contrato. Não havendo notificação, o contrato se considera renovado automaticamente. No entanto, o locador ainda tem 30 dias contados do encerramento do contrato para desistir ou formular nova proposta registrando suas declarações no cartório de títulos e documentos. De todo modo, o locador poderá retomar o imóvel para uso próprio ou de descendente seu, notificando o locatário 6 meses antes do vencimento do contrato. Por fim, a remuneração do arrendamento não poderá ser superior a 15% do valor cadastral do imóvel. Poderá ser de até 30% se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade. É isso aí. Na próxima aula, nós vamos estudar a locação predial urbana.